Tenho um coração muito alegre nessa manhã por poder louvar o Senhor, por esse momento maravilhoso aqui de adoração ao Senhor. Creio que você também. Mas agora chegou a hora de nós também ouvirmos a palavra de Deus. E é muito importante que não só tenhamos o coração aberto, como também oramos, para que nenhuma distração possa vir na nossa mente enquanto nós ouvimos a palavra de Deus. Isso é muito importante. Sabe por quê? É assim, eu costumo dizer que acho que eu sou uma pessoa que já fui em muitos cultos e já ouvi muitas pregações. E na minha experiência com pregações, às vezes a hora que tem ali vai ter uma parte que Deus quer mesmo falar conosco, mesmo naquela parte, vem alguma distração na nossa mente, a gente voa um pouco, a gente sai de onde estamos, perdemos a nossa concentração e depois quando nós voltamos novamente, parece que até a palavra ficou um pouco sem sentido. Parece que o pregador saiu um pouco fora, parece que está sem sentido, porque nós perdemos algo muito importante que encaixava naquela sequência que nós estávamos a ouvir. E muitas vezes são essas distrações que fazem com que perdamos algo de essencial que havia na palavra. Sabia disso? Não sei se já aconteceu com alguém, mas comigo já. Então vamos orar para que Deus possa nos abençoar nessa manhã, que a nossa mente fique concentrada, cativa a obediência à palavra de Deus nessa manhã. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor pela Tua presença neste lugar e em nossas vidas nessa manhã. Senhor, nós oramos para que a palavra do Senhor venha de encontro ao nosso coração e a todos que estão a ouvir a pregação, que possa ir ao coração deles em nome de Jesus, que faça realmente uma diferença nas nossas vidas para este tempo, para estes dias. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. E nesta manhã eu quero falar para vocês sobre permanência e dizer que há uma recompensa para quem permanece. Porque a vida cristã, ela depende disso, depende de você ser uma pessoa permanente, depende de você ser uma pessoa firme nos caminhos do Senhor, permanecer nos caminhos do Senhor, permanecer na direção de Deus, permanecer na voz que você ouviu. Isso é muito importante, sabe? Irmãos, eu creio em chamados diferenciados, e eu creio que de propósitos diferenciados. O propósito de Deus para a minha vida talvez não seja o seu, só há um que é igual, que é o propósito da salvação, que é para todas as pessoas, e isso não só engloba a nós, mas ao mundo inteiro, porque foi para isso que Jesus morreu, para a salvação do mundo inteiro, sabe? Mas há propósitos diferenciados, e isso nós precisamos de entender. Eu e você precisamos de entender propósitos específicos para nós, direções específicas para a nossa vida, porque senão nós vamos passar a vida nos espelhando só naquilo que aconteceu na vida do irmão, na vida da pessoa que está do nosso lado. Nós vamos nos espelhar apenas naquilo e não vamos viver aquilo que Deus tem para nós. A ideia é que a vida próspera, a vida frutífera, a vida abençoada dos irmãos sirva de testemunho para mim que é verdade, que Deus pode fazer, mas necessariamente não precisa ser igual. Entendido? Necessariamente não é necessidade de ser igual àquilo que Deus está fazendo na sua vida, fazer na minha. Necessariamente não precisa ser igual, mas contudo eu posso pegar como testemunho daquilo que está acontecendo na sua vida, nas possibilidades de Deus. Falar assim, é possível Deus fazer milagre porque está fazendo milagre na vida do irmão. É possível Deus prosperar porque está prosperando. Agora as maneiras, a forma de Deus pode ser totalmente diferente. E devemos entender o seguinte, outra coisa muito importante, que uma das especialidades de Deus é fazer coisa nova. Essa é uma especialidade de Deus, fazer coisas novas, né? Essa é a especialidade de Deus. E eu quero trazer aqui algo nesta manhã que prova isso, através da palavra de Deus. Que para Deus, o lugar onde você está, o lugar onde você trabalha, o lugar onde você nasceu, o lugar, enfim, os lugares, os tempos, isso para Deus é o de menos. Isso é o de menos para Ele. Ele pode fazer coisas novas todos os dias, em qualquer lugar, em qualquer tempo, Ele pode fazer coisas novas. E
que nessa manhã nós saiamos daqui com consciência que Ele não só é capaz de fazer coisas novas, como Ele vai fazer coisas novas na nossa vida. Amém? Eu creio que todos nós aqui, irmãos, estamos à espera de coisas novas, não estamos? E eu estou à espera de coisas novas para ontem. E tenho orado para isso, para ontem, sabe? Mas me folgo e ficar muito feliz e confiante que há essas possibilidades para o meu Deus, para o nosso Deus, essas possibilidades. Então vamos ler um texto que está em Gênesis capítulo 25. Nós vamos ler do versículo 26 até o versículo, ou melhor, Gênesis capítulo 26, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Que diz assim: e havia fome na terra, para além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerá. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei. Porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E disse a palavra assim: e assim habitou Isaque em Gerá. Amém? Irmãos, isso é história, aquilo que eu vou dizer para vocês. Em todos os tempos passados houve dificuldades. E se nós formos procurar aí, décadas, centenas de anos atrás, milhares de anos atrás, através da história nós vamos descobrir que houve sempre guerras. Sim ou não? Houve sempre guerras. Houve fome. Houve fome. Houve crises financeiras. Sempre houve, né? Houve pandemias, não houve? Houve sempre pandemias. E de dizimar uma grande parte da população mundial, houve sempre dificuldade. Mas deixa eu te falar aqui uma coisa: se eu e você estamos aqui nesta manhã, nós somos fruto da permanência de alguém que acreditou, que começou tudo de novo. Não é assim? De alguém que trabalhou, de alguém que inventou alguma coisa, de alguém que orou, de alguém que ouviu a voz de Deus, de alguém que permaneceu. Por isso nós estamos aqui. Porque se não houvesse alguém que acreditasse, não houvesse alguém que trabalhasse, não houvesse alguém que inventasse alguma coisa, não houvesse alguém que lutasse por alguma coisa, nós não estaríamos aqui. Então o que eu quero dizer é o seguinte: que houve pessoas que foram vencedoras no passado, houve pessoas que acreditaram, houve pessoas que trabalharam, houve pessoas que inventaram alguma coisa no passado para que nós estivéssemos aqui. Então, se houve essas pessoas vencedoras no passado, é possível que haja vencedores agora também. E é possível que aconteça coisas novas a partir desta geração, a partir de nós. Quanto tempo vamos ter? Não sei, mas que vai acontecer coisas novas, vão acontecer. Que vai haver pessoas que vão permanecer e vão ser abençoados, vão ser vitoriosos, vão. Nem que seja por um dia, mas que vamos. Mas para que isso acontecesse, e voltando aqui no sentido de Deus, houve sempre quem confiou em Deus, houve sempre quem confiou na palavra de Deus, de pensar o seguinte: Deus nunca falhou na sua palavra, Deus sempre abençoou o seu povo, Deus sempre cumpriu aquilo que prometeu, então eu vou acreditar em Deus, prefiro acreditar no Senhor. Nós vemos aí agora, ultimamente, muitas soluções,
que estão sendo antecipadas, de dizer que daqui a pouco tem um resultado positivo para aquilo que nós estamos à espera. Uns estão à espera da vacina, outros estão à espera do medicamento, outros estão à espera que toda a gente fique com o vírus e depois encadeia isso, depois dissolve, tanta coisa que aparece por aí. E eu estou falando mesmo dessa realidade, desse momento nosso agora, sabe? Mas e eu? Vou esperar em quem? Mesmo que se acontecer algo positivo para isso, eu vou esperar que é Deus que está coordenando todas as coisas. A mão dele está em todas. Nada acontece se ele não quiser. Se ele não querer, nada acontece. As coisas acontecem por uma permissão de Deus. Nem que seja na sua vontade permissiva, de permitir acontecer. Mas só acontece as coisas se ele quiser. Se ele não quiser, nada acontece. Então eu prefiro confiar naquele que tudo está nas suas mãos. Ele é que governa. Do Senhor é a terra, do Senhor é o mundo, do Senhor é as pessoas que nela habitam. Tudo é dele, e ele saberá como fazer as coisas. Sabe, nesse texto que nós lemos aqui, nós vemos em um momento difícil, em um problema que Isaac estava a enfrentar. E Deus fala para ele assim, ó: Isaac, você fica no seu lugar. Interessante, né? Você fica no seu lugar. Sabe por quê que Deus manda Isaac ficar no seu lugar? Porque já havia em outra ocasião fome naquela terra onde Isaac estava. E quem estava lá era seu pai. Na época de seu pai havia tido uma fome lá. E o seu pai desceu para o Egito. Seu pai foi atrás de recursos no Egito, porque onde ele estava havia uma seca, havia fome. Todos nós sabemos que nessa região, né, para a época, a riqueza estava na produção de alimentos. E a produção de alimentos para esta época tinha as mesmas facilidades que lá no mesmo lugar tem hoje, com uma das melhores irrigações do mundo. Que o melhor sistema de irrigação do mundo foi inventado lá. É de lá que veio. Então hoje lá há muitas produções, a produção de tudo lá, porque tem uma melhor irrigação do mundo. Mas na época não. Na época a irrigação que vinha para regar as plantas era apenas a chuva. E se havia um tempo de seca, se havia um tempo de estiagem prolongada, lógico, ia faltar alimentos. Mesmo porque os alimentos não eram plantados na proporção que é hoje. A agricultura não era nessa proporção que é hoje. Por mais que fosse grande as lavouras e tudo, não era nessa proporção. Do famoso agronegócio que nós vemos por aí afora, né? Não era dessas proporções de hoje. Então, Isaac fora tentado aí no Egito. Todo mundo sabe que o Egito, a ser regado na sua extensão de país toda pelo Rio Nilo, para a época, um dos celeiros da região. Então ele fora tentado a descer lá, para que ele e todos os seus da sua casa, seus empregados, seus animais, tudo que ele tinha, não morresse à fome, com esta grande crise que havia lá. E olha para você ver aqui o texto, daquilo que eu estou dizendo para você, que é bem verdade. Gênesis capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra e a tua parentela, e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e serás uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abraão de idade de 75 anos quando saiu de Harã.
E tomou Abraão Sarai, sua mulher, e Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã, e passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra, e apareceu o Senhor Abraão e disse: a tua semente darei essa terra. Edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera, e moveu-se dali para a montanha, à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo até a banda do sul. E havia fome naquela terra. E desceu Abraão ao Egito para pregnar ali, porquanto a fome era grande na terra. Olha só para você entender aqui uma coisa muito interessante. Antes de Isaac nascer, já tinha havido crise naquela terra. E deixa eu te falar aqui uma coisa, irmãos, preste bem atenção nisso. O fato de você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, o fato de você ser uma pessoa de oração, ser uma pessoa que louva e adora ao Senhor, o fato de você estar mesmo concentrado, vivendo aquilo que a palavra de Deus disse, tudo isso, o fato de tudo isso, não quer dizer que não vai haver lutas, que não vai haver problemas, que não vai haver crises. Porque muitas vezes nós olhamos assim, já recebemos palavras proféticas, já entendemos que aquela pregação foi todinha para nós, que foi mesmo Deus falando com nós, que Deus nos prometeu tanta coisa, e de repente nós chegamos num momento da nossa vida que parece que é tudo ao contrário. Nós vemos aqui o homem que Deus tinha prometido tanta coisa, não tinha prometido? Falou com ele sair da sua terra e ir para uma terra que Deus ia falar. Ele chegou na terra, já estava em Canaã, e de repente, no lugar onde é que Deus prometeu ele prosperar, acontece uma crise que precisa dele sair de lá. Precisou dele ir em outro lugar. Estranho, não é? Não soa estranho? Deus fala com ele assim: olha, você vai pegar tudo que você tem, vai para uma terra que eu vou te falar, você vai prosperar, você vai ser, olha, eu vou te engrandecer, você vai ser próspero, né? Tanta coisa que Deus prometeu, eu vou te dar uma terra, a sua descendência será grande, tanta coisa que prometeu, tanta coisa boa. Quando ele chega no lugar que ele já estava em Canaã, as coisas parecem que não estão bem. Alguém lembra qual era a nossa proposta para esse ano de 2020? Alguém lembra? Porção dobrada. Aí chegou o mês de março, fevereiro, final de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Eu creio que muita gente está pensando assim: porção dobrada. Muita gente até esqueceu disso. Irmãos, 31 de dezembro de 2020, ainda dá tempo de Deus fazer dobrar aquilo que Ele colocou no seu coração. Porque passaram esses meses, tudo, está preocupado. Eu não estou não, gente. Não precisa, não há necessidade. Sua vida, irmão, está nas mãos de Deus, que te prometeu, em nome de Jesus. Creia nisso nessa manhã. Creia nisso nesse dia, hoje. Então já havia, né, Deus prometeu tanta coisa para Abraão. Quando ele chega na terra, que ele começa, né, a colocar as estacas, começar a olhar para onde Deus tinha falado que ia dar para ele e tudo mais. Sabe o que acontece lá? Uma crise, fome. E nós sabemos que a comitiva dele em relação aos seus animais, em relação aos seus empregados, era muita coisa. Era a casa dele, precisava de alimentos, precisava de muita coisa. E a Bíblia diz que ele desceu no Egito e peregrinou ali no Egito também. Eu quero começar dizendo para você o seguinte, preste bem atenção nisso aqui. Irmãos, viva a direção de Deus para a sua vida.
Você não precisa tomar decisões baseadas nas decisões dos outros. Amém? Irmãos, nós podemos ouvir conselhos. Há conselhos mesmo de Deus, direção de Deus. Certo? E oxalá que nós tenhamos bons conselheiros. Porque funciona assim também. Mas tomar decisão a partir da decisão que outros tomaram, querer fazer igual, não, deixa, tenha a direção de Deus para a sua própria vida. Irmãos, eu espelho muito na vida com Deus dos meus pais, dos meus irmãos, dos pastores que ficaram pelo tempo. Sim, me espelho muito no testemunho, na fé que eles tinham, né? Mas deixa eu te falar, eu não posso fazer as coisas iguais eles faziam, eu não posso tomar decisões iguais eles tomaram. Porque eu estou vivendo outro tempo, eu estou vivendo em outra nação, eu estou vivendo em outro continente. Então eu não posso, você precisa esquecer algumas coisas que ficaram para trás. E tomar decisões a partir do lugar que você está, da direção que Deus te dá hoje. Mas é a decisão baseada naquilo que Deus te disse, não nos que os outros te dizem. Porque às vezes nós ouvimos toda a gente e Deus, a gente não ouve Deus. A gente ouve o conselho de toda a gente, mas não ouve o conselho de Deus. Não, você e eu precisamos a partir de hoje, de agora, de ontem para ontem, começar a ouvir aquilo que Deus disse e colocar em prática aquilo que Deus disse. E não colocar em prática aquilo que os outros disseram. Aqui era um bom exemplo. O exemplo é o seguinte: o que dizia na história de vida de Isaac? Alguém deve ter chegado para ele e disse assim: olha, houve uma época que o seu papai, nós estávamos aqui nessa terra também, houve uma crise dessas, e seu pai foi para o Egito, porque lá havia prosperidade, lá a agricultura é diferente, tem sempre comida lá. Então poderíamos ir para lá. Mas aí olha só o que Deus fala com ele, né? É como se Deus quisesse dizer para ele o seguinte: olha, você não tome decisão baseada naquilo que seu pai fez. Não tome decisão baseada naquilo que seu pai fez no passado. Não, porque agora eu quero continuar a promessa que fiz para o seu pai na sua vida, mas é baseado naquilo que eu tenho para você. É baseado naquilo que eu penso em fazer através da sua vida. Porque aqui já era uma outra geração. A promessa de Deus, irmãos, continua em tudo que está aqui na palavra de Deus, continua as promessas de Deus. Só que nós temos que entender que essas promessas para nossa geração hoje, elas são as mesmas que vão dar continuidade àquilo que Deus fez no passado, na vida dos nossos antepassados. Mas hoje pode ser tudo diferente. A mesma promessa, cumprir a mesma promessa na nossa vida, mas de forma diferente. Porque eu e você estamos vivendo um tempo totalmente diferente. E o conformismo do conforto que nós vivíamos aí há alguns meses atrás, né? Nós estávamos muito tranquilos, né? Como nós estávamos tranquilos? Você pode até pensar que não estava tranquilo, mas depois que passou aí 3 meses, você falou assim: não, realmente. E já tem gente falando assim: ah, aquele tempo que era bom. Ai, e eu pensava que aquilo era tempo ruim. Não, aquele tempo que era bom. Não, irmãos, o tempo bom é hoje. A Bíblia mesmo nos ensina a não dizer que o tempo passado é que foi bom, porque esse é o dia que fez o Senhor nosso Deus. Então nós vamos alegrar e vamos regozijar hoje, nesse dia de hoje. Amém? Então é o seguinte: não tome suas decisões baseadas nas decisões que alguém tomou no passado. Olha só para você ver uma coisa. Abraão desceu com permissão de Deus para o Egito. Deus abençoou Abraão no Egito? Com certeza abençoou, que depois ele voltou novamente para a terra novamente, porque Isaac já agora estava na terra que Deus prometeu. E agora houve a mesma crise. Deus permitiu que Abraão descesse, mas Deus não permitiu que Isaac fosse. Para Abraão foi para o Egito, prosperou no Egito, voltou do Egito. Mas para Isaac Deus falou assim: você não vai, você fica. Ah, pastor, mas
Não é tudo igual, eu ir? Não, irmãos, deixa eu te falar aqui uma coisa. Olha só, Abraão foi ao Egito, prosperou no Egito e voltou de novo para a terra. Deus abençoou ele. Mas Deus não tinha dado nada para ele, se era para ele não ir. Mas para Isaac, Deus foi específico: não vá ao Egito. Você sabe o que acontecia se ele fosse no Egito? Quebrava a cara. Por isso que tem muita gente fazendo igual e quebrando a cara. E fala: Senhor, mas eu fiz igual o irmão fulano de tal faz. Eu profetizei igual o irmão profeta. Eu orei igual o irmão ora. Não aconteceu nada. Parece que ficou pior. Sabe por quê? Porque Deus não mandou você fazer nada disso. Não mandou você fazer igual. Sabe, quando eu penso em exclusividade, a Bíblia diz que Deus preparou para si um povo exclusivo, zeloso de boas obras. Não é assim que está escrito lá? Aí no meio desse povo exclusivo, aí eu penso em cada pessoa exclusiva. Consegue entender? É um povo exclusivo de pessoas exclusivas. Aí eu penso que você, cada pessoa que está aqui, é povo de Deus exclusivo, mas é uma pessoa exclusiva de Deus. Certo? Que somos filhos de Deus, mas que há essa diferença de você ser exclusivo dentro do propósito de Deus para sua vida. Que o propósito de Deus para sua vida é seu, não é de mais ninguém. Vocês estão me fazendo entender que você é uma pessoa exclusiva diante de Deus? Amém? Por isso mesmo que há coisas individuais, por exemplo, a salvação é individual, porque você é exclusivo. Sabe? Então, Deus fala para ele o seguinte: olha, poderia Deus dizer assim: olha, seu pai desceu, mas você não é para descer, você fica aí quieto no seu lugar. Necessariamente você não precisa descer. Sabe? E agora Deus fala uma outra coisa para ele: você vai ficar e você vai fazer uma das coisas mais malucas que alguém possa pensar. Irmãos, semear numa terra fértil, sabendo que ela vai ter os nutrientes e vai ter água para poder fazer germinar, é uma coisa. Agora, usar a semente para semear em um lugar, numa terra seca, numa terra árida que não tem chuva, que não está a chover, que não há possibilidade de rega, aí é difícil, é ou não é? Há uma coisa muito interessante aqui, sabe por quê? Que ele podia pensar assim: olha só, vamos aqui analisar como nós pensaríamos hoje. Eu tenho aqui essas sementes. Mas assim, olha, eu tenho que tomar uma decisão muito importante com essas sementes. E quais as decisões que eu tenho que tomar? Ou eu coloco essa semente na terra árida, que não está a chover, nessa terra de fome, eu coloco ela lá, sem saber o que vai acontecer. Ou eu posso pegar também essa quantidade de semente, já dá para me manter aqui um certo tempo, até eu ver o que eu posso fazer. Então, eu vou comer essa semente. Talvez seja mais viável eu comer a semente do que eu semear essa semente. Já deu para perceber? Porque pelo tamanho da sua casa, pelo tamanho, tanto de gente que havia na sua casa, ele tinha muita semente para ele semear. Então ele tinha que tomar aqui uma decisão. É muito interessante que a Bíblia fala o seguinte: olha, aquele que dá a semente para plantar, também dá pão para comer. Consegue entender? Deus é aquele que dá semente para semear e dá pão para comer. O problema é que tem pessoas que comem o pão e comem a semente. Ele nunca semeia em nada, nunca semeia em lugar nenhum. E depois ele não prospera. E depois a vida dele é de ponta cabeça. Porque ele come as duas coisas. Ele come o pão e come a semente. Ele nunca semeia em nada. Ele não semeia na vida de ninguém, ele não semeia no reino de Deus, ele não semeia na vida da família, ele não semeia em lugar nenhum. E quer colher. Vai colher como, gente?
Ninguém nunca me convida para almoçar assim. Quantas pessoas já convidou? Ninguém nunca me deu um presente de aniversário assim. Mas quantos presentes você dá? Ninguém nunca me convida para beber um café assim. Mas quantos cafés você já pagou para alguém? Você nunca semeou na vida de ninguém e quer receber e quer colher. Vai colher como? Né? Então às vezes é muito fácil nós pegarmos, irmãos, aquilo de semear e comer. E aqui poderia acontecer isso na vida de Isaac, porque olhando pelo exterior, olhando pela estética da terra, a terra era de fome, não era terra para semear. Mas quem mandou semear? Quem? Deus falou: você fica e você semeia. E sabe qual é uma das coisas importantes que nós temos que entender? É que nas horas de crise é a hora melhor para semear no reino de Deus. É a hora melhor para semear, horas de crise. Porque é a hora que nós somos confrontados com a nossa fé. As horas de crise é a hora melhor de você semear na vida das pessoas, irmãos. Sabe, e já agora quero parabenizar os irmãos pelo testemunho que os irmãos deram durante esse tempo. Nenhuma pessoa que pediu para nós aqui alguma coisa ficaram sem receber. Todas as pessoas necessitadas que apareceram aqui, Deus deu-nos como nós abençoarmos essas pessoas. Nós semeamos. Graças a Deus por isso. Não só aqui, mas fora daqui. Em outros países nós semeamos. É assim que nós vamos prosperando. É assim que você prospera. Amém? Então Deus fala para ele assim: olha, você fica e você semeia aí na terra. Não é só para você ficar aí não. Você fica aí no seu lugar, mas você também vai ter que fazer alguma coisa. Agora é o ato de fé que você vai fazer. Semeia nessa terra. E agora imagine vocês, naquela época, as pessoas estão comendo as suas últimas sementes, porque não tinha outra coisa. E sabe o que Isaac faz? Vamos arar a terra. Vamos preparar a terra. Como é que é, patrão? Vamos preparar a terra que nós vamos semear. Mas como nós vamos semear? Não está a chover. Não, nós vamos semear porque Deus mandou semear. E deixa eu te falar alguma coisa. Acha que Deus precisa de mandar chuva para poder produzir alguma coisa? Acha? Irmãos, tá vendo? Se Deus mandar semear nesse alcatrão que tem aqui na frente aqui, ó, sem chuva, sem nada, Ele é poderoso para fazer germinar. É assim que é Deus. Mas às vezes nós temos essa dificuldade de obedecer a Deus, porque nós achamos que é muito improvável, né? Então a Bíblia fala que ele ficou e ele semeou. Uma outra coisa interessante é o seguinte, olha. Preste bem aqui atenção. Todos nós, irmãos, quando começamos a andar com Deus, nós entendemos qual é a nossa posição diante de Deus e a posição que Deus nos colocou. Você consegue entender? Nós entendemos isso, qual é a posição que Deus nos colocou. Abraão sai da terra. Como é que Abraão prosperou? Deus falou para Abraão: sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Essa é a posição de Deus para a vida de Abraão, certo? Para a vida de Isaac, você fica na terra. Para um, você sai. Para o outro, você fica. Entendeu? Para Abraão, eu quero de fazer você uma grande nação, eu quero que você prospere, eu quero que você tenha uma grande descendência, eu quero que aconteça muita coisa com você, mas você precisa sair de sua terra, sair do meio de seus parentes. Agora para Isaac, eu quero fazer você prosperar e quero cumprir com a promessa de Deus, a minha promessa para a sua vida, Isaac, mas você fica na terra, não é para você sair. Entendeu como é que é a diferença? Que aquilo que é para você é diferente daquilo que é para mim? Por isso que você e eu precisamos entender o que Deus quer para mim, o que Deus quer para você. Você precisa entender. Nós precisamos entender isso. Para um, para prosperar, Deus fala: sai da terra. Para outro, para prosperar, Deus fala: fica na terra. E agora? É a questão da nossa intimidade com Deus. Nós vamos descobrindo qual é a vontade boa, perfeita e agradável dele para a nossa vida. A vontade boa, perfeita e agradável para a vida de
Abraão, sai da sua terra, para o seu filho, a vontade boa, perfeita e agradável você fica. Amém? Então não é questão de sair e não é questão de ficar, é a questão de eu estou no propósito. Eu estou fazendo aquilo que Deus falou. Eu estou no lugar onde Deus me colocou. E daqui eu não arredo o pé nem 1 milímetro. Amém? Glória a Deus. Sabe? Mesmo em situações difíceis, irmãos, Deus quer multiplicar a sua sementeira. Amém? Deus quer multiplicar a sua semente. Porque a sua semente vai gerar prosperidade. A sua semente vai gerar bênção na sua vida e na vida de outras pessoas. Agora imagine você, irmãos, isso nós precisamos entender a coisa. Não é aquilo que está escrito aqui, mas poderemos, dentro de uma meditação, entender que em todas as épocas foi assim. Sempre houve críticos. Sempre houve críticos. E na época de Isaac também eu acredito que não fora diferente. Do que também acredito que na época de Abraão também não fora diferente. Abraão, você vai para onde? Eu vou para um lugar que Deus falou. Deus? Quem é Deus? Se você for olhar a história, Ur dos Caldeus, onde ele morava, era uma das mais idólatras que existia. Muitos deuses. E esse Deus, aqui de certa forma desconhecido, que ninguém via, que ninguém tocava nele. Então esse era um dos mais desacreditados que havia. E agora Abraão falar que esse Deus invisível, desacreditado, falou com ele para sair para ir para outro lugar. Você acha que foi assim, bem aceito no meio da sua família? Acha que foi bem aceito no meio da sociedade? Não, lógico que não. Houve crítica. Ninguém está plantando, a terra está seca, não está chovendo. Agora você está arando a terra para semear? Você ficou maluco? Você ficou doido? Vai colher o quê? Foi Deus que mandou. Deixa eu te falar aqui uma coisa aqui. Se você falar lá no trabalho que Deus te mandou fazer alguma coisa, o que você acha? E lá no seu trabalho assim, assim, o que você está fazendo isso? É porque Deus mandou. Como? Deus mandou? Seria diferente? Irmãos, hoje seria diferente? Lá na sua escola, você falar para os seus colegas de escola que você está fazendo alguma coisa porque Deus mandou. Como é que você acha que você ia ser recebido lá? Então deixa eu te falar que em todas as épocas houve essas críticas. Em todas essas épocas houve essa desconfiança em relação a Deus. Então deixa eu te falar aqui uma coisa, isso é o de menos, sabe? Isso é o de menos, continua fazendo aquilo que Deus mandou você fazer e pronto, acabou. Que Ele vai multiplicar a sua sementeira, assim como Ele fez com Isaac. Vai ser sempre críticos, vai sempre haver. Olha só para você ter uma ideia aqui. Vamos ler Gênesis 26, 2 versículos, do 12 ao 14. Olha só para você ver que interessante aqui. Gênesis 26, do 12 ao 14. Vamos aqui para a gente poder despertar um pouco. Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2. Semeou Isaac na terra e no mesmo ano recolheu quanto? 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham. Versículo 15. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Mas você quer exemplo melhor do que esse? Quase que nem precisa falar nada, né? Naquele tempo de escassez, de crise, um homem obedeceu à voz de Deus, semeou naquela terra e colheu 100
por 1. Ou seja, vamos aqui fazer aqui um cálculo. A cada 1 quilo de trigo que ele semeou, ele colheu 100 quilos. Você acha pouco? A cada quilo é 100 por 1. A cada 1 que ele semeou, ele colheu 100. Aleluia, glória a Deus. Quando? Na mesma época que todo mundo estava em crise. Na mesma época que havia fome. Na mesma época que havia dificuldade. O que fez a diferença aqui, irmãos? Ouvir a voz de Deus. O que vai fazer a diferença na sua vida nesses dias é ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Ouça aquilo que o Espírito Santo está a dizer ao seu coração. Ouça aquilo que o Espírito Santo está a dizer para a sua vida. É daí que vem a prosperidade, é daí que vem a bênção de Deus. Talvez você já até esteja passando por isso por causa da prosperidade que Deus está te prosperando na sua vida. Mas não baixe a guarda só porque você está prosperando. Não baixe a guarda, sabe por quê? Porque existem os invejosos. Desde a época de Isaac já existia. E deixa eu te falar aqui uma coisa aqui bem baixinho para que só nós ouçamos. Desde a época dos primeiros homens na terra já existiam os invejosos. Foi por causa disso que um matou o outro. Lembra? Um irmão matou o outro por causa de inveja. Então, se um irmão matou o outro por causa de inveja lá no comecinho, hoje tem irmãos também matando o sonho dos outros com inveja também. Aí, pastor, mas você vai falar isso na igreja, irmãos? Na igreja é lugar de falar isso. E para onde minha voz chegar por aí afora. É Bíblia, irmãos, isso é realidade. Você não precisa ter inveja do seu irmão, não, irmão. Trabalhe também. Ore também. Batalhe também enquanto está batalhando. Que você vai prosperar, semeie também. É ou não é? Mas o que aconteceu lá com os filisteus? Ficaram em inveja dele. Sabe por quê? Porque eles haviam comido a semente. E agora quem é que tinha semente para vender? Isaac. O homem que confiou em Deus agora tinha semente. E a Bíblia diz que ele ficou riquíssimo. Eu gosto desse texto aqui, riquíssimo, porque ele ficou rico não só de bois, de ovelhas e tudo, mas ficou também rico de graça de Deus. Porque depois a gente vê o desenrolar da vida de Isaac para além disso. E olha só o que você tem interessante aqui. Nos dias de seus pais, os seus pais haviam aberto poços naquela região que não havia rios, os poços fundos para ter água. Os pais haviam aberto os poços. E agora, esses malandros aí pensaram que a fonte de riqueza, a fonte de prosperidade eram os poços. E começaram a fazer o quê? Entulhar os poços. Entulhar os poços. Os poços aqui, vamos colocar aqui fazer aqui uma comparação. Os poços, muitas das vezes que os inimigos quer entulhar na nossa vida, irmãos, é aquelas coisas que foram plantadas no nosso coração, através das mensagens que nós ouvimos, através dos conselhos que nós ouvimos dos irmãos que nos discipularam, os irmãos que nos ajudaram a chegar nos pés de Jesus, os pastores, os líderes de grupo, os supervisores, nossos irmãos que deram o fundamento da fé, os irmãos que nos levaram para os pés de Jesus, que gastaram tempo, que gastaram horas nos ensinando, que gastaram tanto tempo da sua vida a cavar esses poços para que pudesse jorrar para o futuro algo que desse para regar outras coisas. O inimigo quer entulhar. E como é que ele quer fazer entulhar? Quer fazer a gente ficar inimigo das pessoas que nos abençoaram. Quer fazer nos ficar inimigos, né, das pessoas que nos discipularam, que nos levaram para o Evangelho. Quer fazer tudo isso, porque ele sabe que é através
dessas fontes que foram abertas para nossas vidas, nossos corações, é que nós prosperamos, tudo aquilo que nós sabemos, tudo aquilo que nós temos. O inimigo vai querer entulhar os seus poços, ele vai querer entulhar as fontes que geram vida, que a água é vida, que geram vida da sua vida. Ele vai querer, sabe fazer o quê? Quer entulhar esses poços. Sabe, Isaac mandava desentulhar os poços, e ia lá e entulhava os poços, a ponto, sabe falar com ele o quê? Último versículo 16, pode colocar para nós, Nicolas? Você sai de perto de nós, você está ficando muito poderoso. Oxalá que os nossos inimigos falem assim: eu não quero ser perto de mim. Você é muito poderoso, você é muito cheio de Deus. Esse Deus seu é demais, né? Sabe, irmãos, essas pessoas viam Isaac como poderoso por causa da riqueza, mas eu oro para que as pessoas vejam você poderoso por causa da presença de Deus na sua vida. Você seja poderoso porque quando você ora, os céus se abalam. Que você seja poderoso porque a hora que você falar para alguém assim: olha, receba a cura em nome de Jesus, ele recebe. Para que na hora que você falar para a senhora, receba a libertação no nome de Jesus, as pessoas recebam. Que você seja poderoso para que as suas palavras fluam, cheias do poder do Espírito Santo de Deus, para que quando você falar, os céus se abram e faça acontecer as coisas em nome de Jesus. Nós estamos precisando de pessoas, irmãos, neste tempo agora de crise, pessoas que tenham palavras poderosas. É isso que vai fazer a diferença. Sabe, que nenhum inimigo fique na sua frente, porque você se tornou poderoso, não é diante dos homens, mas você se tornou poderoso diante de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então deixa eu te falar aqui, o caminho para ser abençoado é você ouvir a direção de Deus. O caminho para ser abençoado é não simplesmente ficar a olhar aqui o que está acontecendo ali, o que está ali na vida dos outros, não, mas você olhar o que está acontecendo na sua vida e entender que a sua vida está diante de Deus, que tudo aquilo que Deus prometeu para a sua vida é possível acontecer, que você possa semear em tempos de crises, que você possa se dar em tempo de crises. Sabe, porque o Deus que te dá semente é o mesmo que te dá pão. Amém? Ele te dá semente, ele te dá pão, ele te dá semente, ele te dá pão. Sabe, irmãos, deixa eu te falar aqui uma coisa. Eu gosto muito de fazer essa comparação entre pais e filhos. E creio que isso aqui já aconteceu com muitos pais. De que seu filho, você deu para ele 5 euros. Vamos aqui fazer uma comparação. Você deu para o seu filho 5 euros. Aí você vai em algum lugar com seu filho. Quando chega lá, seu filho pede um gelado. Aí o gelado custa 1 euro. Ele tira logo os 5 euros dele para pagar. Você fala assim: não, filho, guarda esses 5 euros, deixa que eu pago. Alguém já fez isso, gente? Guarda seu dinheiro aí que eu vou pagar. Os 5 é semente, o pão eu te dou. Entenderam o que Deus quer que você faça? Você entendeu? Captou a mensagem? Funciona assim, gente. Com Deus as coisas é muito simples, irmãos. Basta nós andarmos aqui na direção dele. Se ele mandar você ficar, você fica. Se ele mandar você sair, você sai. Mas nunca saia do propósito dele. Daí você nunca sai. Vamos colocar de pé. Sabe, hoje eu quero mesmo orar contigo, mas eu quero também que você ore também. Os irmãos do louvor vai aqui louvar a Deus. Enquanto eles estão louvando a Deus, eu não sei se a pregação tenha falado no seu coração, se tem dado uma direção clara. Talvez era isso que você precisava de ouvir nessa manhã. Sabe, não sei. Mas eu quero te convidar, sabe, a orar ao Senhor, né?
Talvez o seu problema é o pão, talvez o seu problema é a sementeira, talvez o seu problema é a direção, talvez o seu problema é as vozes que você tem ouvido, talvez o problema seu é alguém que está entulhando os poços. Não sei, né? N as coisas que nós falamos aqui nessa manhã. Mas deixa eu te falar, ore sobre isso nessa manhã. Fala com Deus sobre isso. Enquanto os irmãos cantam aqui, fala com Deus sobre isso neste dia, nesta hora. Fala isso, Senhor. Olha, a minha vida é nessas condições. Eu cheguei aqui nessas condições, né? Nós temos aqui vários irmãos que vieram de outros países. Fala para o Senhor, eu cheguei nessa terra, nessas condições. Foi assim que eu cheguei, né? Eu recebi uma direção do Senhor, se for o caso seu, eu recebi uma direção do Senhor para poder ir para essa terra. Então eu creio que o Senhor vai fazer me prosperar aí, onde é que eu estou. Eu creio que o Senhor vai me fazer prosperar. E é o Senhor que vai ditar qual é o tempo que eu tenho para ficar. Se mesmo você nessa terra aqui prosperando, está alguém aqui enchendo seus poços, entulhando seus poços, fazendo alguma coisa para você não prosperar, hoje Deus vai te abençoar para você desentulhar esses poços, para poder fazer jorrar água, jorrar a bênção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, os irmãos que são da terra, né, que fiquem no seu lugar, confiado nas promessas que Deus tem para você aqui, em nome de Jesus, sabe? E essa semana eu tenho orado para isso, para que Deus prospere o povo, para que Deus prospere a vida do povo de Deus, irmãos, porque isso é muito importante. Não é para a igreja, é para o reino de Deus, é para a nação. É importante que o povo de Deus prospere, sabe? Isaac prosperando, toda aquela terra teve condições de ter comida. Por quê? Porque Isaac prosperou, né? Ele agora tinha mantimentos. Você lembra quando José estava no Egito, que os sonhos de Faraó, que ele decifrou os sonhos, foi por causa de José lá que a prosperidade também ficou lá. Consegue entender? Então deixa eu te falar aqui, é através dos homens e mulheres de Deus, abençoados, que têm o coração para abençoar, é que a nação, é que o país, é que a vida da família, é que a cidade, que é tudo prosperado, o reino de Deus, a igreja, tudo é próspero, tem prosperidade por causa da vida do povo de Deus. É por causa da vida do povo de Deus. E deixa eu te falar aqui o seguinte, preste bem atenção, o mundo ainda está do jeito que está ainda, porque a igreja está aqui. Porque o dia que a igreja sair daqui, esse mundo não será mais assim. Amém? Não será mais assim, irmãos. Ainda está desse jeito, porque eu e você estamos aqui, nós somos igreja de Deus. Quando nós sairmos daqui, não vai ser mais assim. Então, enquanto esse tempo que nós estamos, que se chama hoje, nós ouvimos a voz de Deus, colocamos em prática e trazemos prosperidade por onde nós passarmos, em nome de Jesus. Porque há uma recompensa para quem permanece.